Uhum. Tá. Então, de fato, a álgebra linear ela começa com espaços vetoriais e subespaços vetoriais. O problema dos subespaços vetoriais é que existe uma série deles, né? Tem os espaços os espaços dos polinômios, tem os espaços das matrizes, né? Tem um monte de espaços. Então, cada caso, né, a gente tenta perceber de uma forma. Bem, de toda forma, todos os espaços eles têm que seguir duas regras. Você já sabe quais são as regras? Não. São essas duas regras que estão aparecendo aqui, ó. O espaço ele tem que poder somar dois vetores e poder multiplicar os vetores por uma constante. Na prática, o que tem que acontecer é que se tu gera dois vetores genéricos aqui desse espaço, né, que seguem a regra do espaço aqui basicamente é que o primeiro termo é sempre zero. Uma regra meio boba, né, mas é uma regra. O negócio é o seguinte, quando tu tem dois vetores genéricos e tu soma, essa soma ela tem que manter a forma de um vetor desse espaço. Então, por exemplo, aqui, ó, tô somando o U com o V, né? Vamos aos poucos, depois eu vou fazer um exemplo, cara. Tô somando U com o V. Então, o U é os vetores X, né? No U tem X, como é que eu sei isso? Porque tá escrito aqui, ó, o U tem X. E o V tem Y. São só terminhos, né? São números aleatórios aqui que eu vou juntar. E eu percebo que é possível, né? Se eu juntar, né? Se eu somar, eu vou ficar com x2 mais y2. Isso aqui vai dar um número novo, né? Vai dar um outro número, vai dar um z, um número z. Aqui também vai dar outro número z, aqui também, aqui também. Então, beleza. A soma dos dois vetores manteve a forma do espaço novamente. Qual é a forma do espaço? É o primeiro termo ser zero, né? Mesmo na soma, o primeiro termo continuou zero, certo? Então, Uhum. pronto. A soma manteve a regra do espaço. Aqui também, ó. Multiplicamos uma constante arbitrária do vetor e o vetor continuou com a regra do espaço, continuou com zero aqui na frente. Muito bem. Vamos para uma outra regra aqui para você entender esse tipo de coisa. Olha só aqui, ó. Vamos lá. Qual que é a regra desse espaço? Bem, primeiro, é um espaço cartesiano, né? Tu estás falando de x, y, z, tu estás falando de um espaço 3D, né? R3, talvez uma figura geométrica, do gênero. E a regra do espaço é o seguinte: x mais y mais z tem que ser igual a zero. Tu sabe o que é isso na prática? Qual é essa figura aqui na prática? Tu saberia me dizer? Não seria o centro do gráfico? Não seria o 00? Não, não. O zero zero ele teria que estar afirmando que x é zero, y é zero e z é zero. Isso ele faria, né, com vírgulazinhas assim, x igual a zero, vírgula, y igual a zero, vírgula, z igual a zero. E a gente chamaria isso aí de núcleo, né? Porque tudo que vai para o zero é núcleo, né? Mas não é o caso. Porque a soma é zero. Por exemplo, tu poderias ter, né, que o x é menos 2, o y é um e o z é um. Concorda comigo? Sim. Porque isso daria zero. Muito bem, então não é exatamente zero zero zero, beleza? Bem, mas tu não tens ideia então de qual figura geométrica isso aqui é. Isso aqui é algo bem importante na geometria. Não. Ó, tu já chegaste a ter feito alguma espécie de geometria analítica, geometria descritiva, alguma coisa assim no primeiro semestre do teu curso? Não, porque. Não, nós não temos mesmo geometria descritiva. Certo. Quais matemáticas tu já teve no teu curso, só para me localizar? É apenas matemática A. O que seria uma espécie de cálculo, né? Sim, Cálculo diferencial, algo assim. sim. Ah, tá. O cálculo diferencial, ele trata de funções, né? Teve que derivar, integrar, coisas assim, né? Uhum, sim. Tá. Então tá bom. Só para eu me localizar, tá? De fato, então, quando nós estamos estudando umas outras matérias, a gente aprende sobre figuras geométricas. Isso ali é um plano, tá? É a equação de um plano, beleza? Sim. Então, agora você sabe, né? Aquilo ali é um. Uhum. Cara, eu não vou pedir que tu decore uma coisa dessa, né? Porque existem muitas opções, né, cara? Muitas opções de coisas assim.
de figuras. Poderia ser um elipsoide, poderia ser um hiperboloide, né? Poderia ser, sei lá, até mesmo uma reta, mas não é um plano. Muito bem. Então, tu consegues imaginar agora que a gente está buscando apenas os pontos que estão sob esse plano. Na realidade, tudo que está sob esse plano, certo? Uhum. Essa é a regra desse subespaço aqui. O subespaço, resumidamente, é o plano. Então, muito bem, vamos lá. Se a gente somar dois pontos desse plano, a gente continua no plano, porque continua a regra. Né? Olha só. Como é que eu sei que continua a regra? Porque eu estou gerando aqui, ó, esse vetorzinho aqui. X1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2, ok? Fiz isso por meio da soma. E agora, se eu colocar na regra, olha só o que acontece. X1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2, continua sendo zero. Porque eles separadamente são zero, certo? Ó, Sim. porque se ele está no plano, ele tem que, a soma das suas coordenadas tem que dar zero. A outra também. Então eu posso juntar as coordenadas x com y com z que vai continuar dando zero. Ou seja, pela lógica já passou ali pela regra. Aqui também, ó. Nós sabemos que podemos multiplicar uma constante pelo vetor e ela vai continuar seguindo aquela regra de a soma ser zero, porque né, uma constante vezes qualquer coisa que dá igual a zero, olha só o que acontece, né? Zero vezes qualquer coisa é qualquer coisa, então continua sendo zero, né? Ou seja, eu posso até pegar esse alfa e passar dividindo para o outro lado, que vai continuar sendo zero. Concorda comigo? Então, tanto faz ali ter a constante ou não. O teu professor, ele chegou a falar sobre subespaços vetoriais para vocês, né? Tenho certeza. Tô certo? Sim, para os meus Até a colegas. primeira questão ali é de subespaço Sim, vetorial, sim. né? Isso. Por sinal, a primeira questão ela é extremamente parecida, né, com essa que a gente está falando, a segunda também, né? Uhum. Pois é. Então a gente tem que começar de leve aqui, tá? Tem muita coisa para ver. Então, depois a gente já começa ali, mas ó, você já, não sei se tu tá com a lista aberta aí, né, mas eu tô vendo aqui. Ele tá falando ali sobre na primeira questão, mais assim sobre pertencimentos, né? Se o vetor pertence ao espaço V, né? Ele deu o espaço V e te deu um vetor aleatório ali, U. Vai ter que avaliar se ele segue as regras do espaço, agora você já sabe. E assim vai o resto da questão, né? Avaliar coisas. Uhum. Na 2 ele já pede umas outras coisinhas ali, né? Além disso que nós estamos a fazer aqui, ele pede uma base ortonormada, né? Todo subespaço tem base, cara, para que tu consiga descrever, né, por meio de vamos dizer assim, um vetor geratriz, um vetor que ele representa todos os vetores juntos que representam todos os vetores que podem nos ajudar a escrever todos os vetores desse espaço. Por exemplo, lembra quando tu estava no secundário e tu ia estudar geometria analítica lá no secundário? E daí tu escrevia os vetores do espaço R2, por exemplo, tu tinha um vetor que, eu não sei, eu já dei aula pro pessoal do secundário que eles trabalharam com isso. Daí tu tinha um vetor que, por exemplo, era o 1, 0 e o outro era o 0, 1. A gente Uhum. chamava isso de base canônica. Lembra da base canônica? Uhum. São vetores assim, veja, o 0, 1, o 1, 0, por exemplo, ele é o vetor do eixo X, ele descreve todas as movimentações no eixo X, e o 0, 1 representa todas no Y. Os dois juntos conseguem representar qualquer vetor no R2, no plano cartesiano. Eu vou até fazer um desenho do que eu estou falando, que falando assim parece um papo de maluco. Deixa eu fazer aqui. Poxa, cara, essa tua foto aí não é tu mora em Braga? Não, Ah, eu moro. aparece na igrejinha aqui perto de casa. Sempre tem uns. Na verdade, a gente foi na missa semana passada e tinha um pessoal dos escoteiros. Aquilo ali é roupa de escoteiro, né? É, Pois é, tinha o pessoal lá com uma roupa igual a tua. Ó, bem, esse vetor aqui, ó, é o vetor I da base canônica, que eu tava chamando de 1, 0. Eu tô fazendo aqui uma coisa para tu fazer um vínculo com o que tá para aparecer para agora, porque sabe qual que é o maior problema da geometria, quer dizer, da álgebra linear? O maior problema é abstrair, cara. Porque tudo bem, eu tô vendo aqui, mas e quando eu chegar no subespaço de polinômios?
entendeu? Fica difícil tu compreender geometricamente o que é um polinômio. Então vamos tentar, né, fazer as coisas aqui um pouco visuais enquanto dá, porque depois que tu for falar de matrizes e polinômios fica praticamente impossível, entendeu? Ok. Bem, olha só, esse vetor verde aqui, ó, ele é o vetor que eu vou chamar de 2, 0, ok? Uhum. Veja que ele pode ser escrito como uma multiplicação do vetor vermelho, não é? Uhum. Pois é. Ele é um vetor, primeiro, que está nesse subespaço que nós estamos trabalhando aqui, até porque eu consigo descrevê-lo como uma constante que multiplica um vetor que eu estou trabalhando aqui, que eu estou dizendo que faz parte do meu subespaço, certo? E o mesmo eu poderia fazer lá para o y. Agora, o que é importante é que como o j e o i eles são vetores perpendiculares, na realidade, resumidamente, eles não são vetores paralelos, eles conseguem descrever qualquer vetor que eu quiser no R2. Aqui, esse. Por exemplo, esse aqui, ó. E uma vez que ele não é paralelo ao I, nem ao J, né? Ele é uma combinação, então, de IJs ampliados, ok? Uhum. Então ele, por exemplo, deixa eu fazer aqui bonitão, aqui, ó. Agora sim, ó. Agora tu vai entender que ele é, por exemplo, a soma desse vetor verde mesmo com um outro vetor, que é, no caso agora, paralelo ao J. No caso, eu vou chamar de vetor ômega, quer dizer, vetor W mesmo, 0 e 2. Note que esse vetor laranja, ele não tem nada horizontal, ele é totalmente vertical. Então, ele é apenas um múltiplo do J. Só que o roxo é a soma dos dois. Então, eu vou dizer que esse roxo aqui é o vetor T, por falta de uma letra melhor, que pode ser descrito como 2 e 2, ok? Então eu noto que eu consigo descrever um vetor como a combinação linear de dois outros vetores. Eu poderia também, essa aqui é a notação que a gente mais usa no secundário, né? Mas uma outra notação válida também, uma outra, seria você escrever que é 2i mais 2j, concorda comigo? Sim. Pois pronto. Então agora tu conseguiu escrever o t como a soma de dois vetores. Muito bem. Então tá. É isso que a gente está fazendo na prática, quando a gente está fazendo soma de subespaços ali, a prova dos subespaços, né? E logo a gente vai ter que usar mais disso aqui, né? Por exemplo, na segunda questão da tua lista, né? Ele fala ali sobre uma base canônica, né, do subespaço. Encontre a base do subespaço, né? Então, por exemplo, uma base do subespaço, uma base ortonormal do subespaço, é a base canônica. Se a gente está falando do subespaço R2, né? Que é a segunda dimensão, vamos dizer assim. A base canônica pode ser dada pelos vetores 1 e 0 e 0 e 1. Como é que eu posso entender isso aqui melhor? Tu pode pensar que o 1, 0 e o 0, 1 juntos podem descrever quaisquer vetores desse subespaço, ok? Não existe nenhum que tu não possa escrever como uma combinação linear de I e J. Beleza? Tudo bem? Entendeu? Sim, sim, sim. Então, perfeito. Vamos continuando então. Deixa eu salvar aqui, depois poder te enviar. Agora, vamos voltar para lá. Vamos ver mais alguns exemplos para as coisas fazerem mais sentido. Olha só, as coisas elas podem assim escalar de nível brutalmente, né? Por exemplo, nesse 42 aqui, subespaço de matrizes, olha só. AX igual a zero. Sistema homogêneo AX igual a zero, onde A é uma matriz M por N e X uma matriz coluna N por 1. Então, isso aqui é uma matriz quadradinha. Isso aqui é uma matriz coluna, tá? Uhum. Esse tipo de sistema a gente resolve muito no segundo ano do secundário. Se x1 e x2 são duas soluções do sistema, ou seja, tu tens duas colunas aqui que você pode multiplicar pela matriz A que vai zerar, né? Isso aqui é bem importante, até porque, né, matrizes permitem esse tipo de coisa, né? Que
uma multiplicação D0, né? E não seja exatamente por zero, algo assim. Então tens que essas duas aqui dão zero. Mas olha só, aqui nós temos a então, né, se a gente for continuar seguindo aquelas regras de subespaço, a gente lembra que se essa aqui é a lei do subespaço, a soma de vetores também tem que fazer parte da lei. Daí foi o que aconteceu aqui. Olha só. Não é mesmo? Sim. Então, eu simplesmente somei ali, agora eu coloco aqui que eles são zero. Muito bem, então, novamente, né, a gente pode afirmar, veja, sem tu ter coordenadas específicas dessa matriz, sem tu ter termos dela, né, a gente já consegue afirmar que, pronto, a coisa está dando o que a gente precisa, a soma está dando zero, né? Muito bem. E a multiplicação também, porque se x1 dá zero, né, então k vezes x1 vai continuar dando zero. Zero vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Pronto. Então é isso aí, ó. Com matrizes também funciona. Beleza? E veja que. E aqui está o ponto importante. Quando aparecer matrizes para ti. Bem, porque assim, costuma-se, eu acho que é o caso, né? Que tenha muita matriz nessa matéria. Tu já viu algumas matrizes aí? É a Nessa matéria que disciplina? vamos dar a seguir. Aham. É. Então, pois é, esse negócio aí tem muita matriz, até porque as matrizes elas costumam resolver sistemas de muitas variáveis, né? Como tu estás a estudar essas coisas aí de porto, né, que tu falou, algo Uhum. de que envolve comércio, elas demandam muitas matrizes para conseguir resolver problemas, né? Então a álgebra linear aqui para ti, eu acho que até quando tu falasse, eu pensei, é só para isso que vai servir, para tu conseguir escrever matrizes enormes que descrevem todas as variáveis do teu problema e de alguma forma, não sei, simplificar, entende? Sim, sim. Muito bem. Aqui, ó. Aqui nós temos um outro tipo de espaço. Ele é bem importante para a gente construir a abstração dessa matéria na cabeça, que são os espaços polinomiais. Olha só. Por quê? Porque nós temos aqui nós temos aqui x e x quadrado. Ou seja, nós estamos crescendo aqui o grau do nosso espaço, né? Então nós estamos falando de x e x quadrado separadamente, né? Os valores pertencem a R2, tal que x pertence a R, beleza. Muito bem. Então olha só que interessante. Se escolhermos, por exemplo, isso aqui é bem importante, tá? Ó, olha só que coisa relevante aqui para o nome da disciplina. Eu acho que o nome dessa disciplina aí para ti é álgebra linear, tô certo? Uhum. Certo. Perceba que esse termo não é linear, né? Porque ele é quadrado. Então nós estamos falando do R2, ou seja, coisas que são x e y, né? Coisas cartesianas. Eu falei errado, não é o espaço dos polinômios, é o espaço do R2, cartesiano. Só que tu tens que a lei do teu subespaço é o y vai ser x quadrado, ok? O valor do y é x quadrado. Então tu tens x e o valor do y será x quadrado. Muito bem. O nome da disciplina é álgebra linear. E isso aqui é importante, por quê? Porque nós temos um termo que não é linear. E isso aqui é um padrão. Se tu vê isso, tu sempre vai poder afirmar que tu não está num subespaço vetorial, ok? Isso é bem importante, que tu pode cortar o mal pela raiz quando tu for resolver o problema. Se escolhermos u igual a 1 e v igual a 2 quartos, a gente vai reparar uma coisa bem interessante aqui, ó, porque, veja, x1, x ao quadrado também 1, x2, x ao quadrado 4, ou seja, são vetores que fazem parte desse espaço, concorda comigo? Sim, sim, sim. Perfeito. Agora, quando eu somo esses vetores, a soma, e aqui está o ponto, meu amigo, não faz parte do espaço, porque aqui tu tem x3 e o teu y não é x ao quadrado, ele não é 9, ele é 5, percebeu? Sim. Então, a soma de vetores não compreendeu, a soma de dois vetores que fazem parte do espaço, não compreendeu um vetor que faz parte do espaço. Então, por isso aqui não pode ser considerado um subespaço vetorial, tá bom? É isso. Enquanto a gente mantém a linearidade, tá valendo, cara. Por exemplo, aqui, ó, y, né? E o y é igual a 2x. Beleza. A gente tem uma relação linear entre y e x. Então, vamos fazer de novo aquelas coisas lá, coloca o 2x aqui, depois soma o vetor, vai continuar igual. E assim vai, beleza? Uhum. E é isso aí. Muito bem, eu quero fazer um exemplo, tá? Com certeza. Deixa,
Deixa eu fazer. Vamos conversar sobre aquele da tua prova lá, pra gente ir um pouquinho em relação àquelas questões que tu enviaste, tá? Ok, ok. Apesar delas parecerem um pouquinho complexas, primeiramente, assim, primordialmente, mas vamos tentar, né? Não custa nada tentar. Isso aqui foi uma avaliação que tu tentaste resolver? Sim, foi um teste que o setor pôs na aula para testar como é que nós estávamos na matéria. A coisa é que vocês nunca viram isso antes, né? No secundário nem nada, certo? Isso mesmo. Pois é. O que é bem estranho, então, o professor ir cobrando algo assim, né? Vamos ver. Ó, considere os espaços V, é um espaço de R4, que tem essa regra aqui, x mais y menos z mais w igual a zero. Perfeito. O S, olha só, aqui a gente não chegou ainda na nossa conversa, né? Mas ele deu o que seria a base vetorial desse espaço, né? Então, esses vetores aqui, eles descrevem a regra do espaço, sacou? Aham. Bem, da mesma forma que isso aqui descreve. Da mesma forma que isso aqui descreve, ok? Uhum. De tal forma que, por exemplo, dessa soma de coisas aqui eu poderia tirar uma base, e dessa base aqui eu poderia tirar a regra. A apostila ali faz tudo isso. Mas eu queria vir um pouquinho para essas coisas aqui primeiro, tá? Para depois a gente seguir o assunto. Então vamos tentar focar por hora só no V. Tudo que tiver V aqui a gente vai tentar resolver, tá bom? Certo. O S a gente vai dar uma olhadinha lá em base vetorial primeiro, antes de chegar aqui. Beleza. Olha só, a primeira coisa aqui. Ele está dizendo que está querendo que a gente analise se U pertence ao espaço V. Então eu vou fazer o seguinte, meu amigo. Eu vou pedir para você tentar, baseado nas coisas que eu te falei. Ó, o espaço V é esse espaço aqui, ó, onde tu tens que a soma de x, y, menos z mais w igual a zero. O vetor V segue essa sequência aqui, ó. É um espaço vetorial, né? Supostamente. Daí ele tem x, y, z e w, ok? Vamos dizer assim, um vetor desse espaço é x, y, z e w. O nosso vetor U tá aqui, ó. Então, quem que é o x desse vetor U? Tu sabe me dizer? Seria o menos um? Certo? O y seria o 5 e assim vai, né? Sim. E agora, como é que tu prova que esse vetorzinho U aqui faz parte desse subespaço V? Substituindo? Substituindo. Tens como fazer isso para mim e me dizer se faz parte? Sim, sim. Pertence. Pertence? Então Uhum. significa que a soma deu zero, certo? Exatamente. Certo. Vamos lá. Ele quer que a gente prove agora, ou verifique, né, se o suposto subespaço vetorial V é ou não subespaço vetorial, né? Então ele quer que a gente faça o que foi feito lá na apostila, certo? Então vamos lá. Lembras como é que começa a provar se é subespaço ou não? Primeiro faço a soma. Primeiro que tudo, gero dois vetores sem Isso, coordenadas concretas. isso. E o mesmo para um com dois ali, por exemplo, né? Uhum. Isso. Depois faço a soma desses dois vetores. E isso tu podes fazer a soma desses dois vetores e continuar escrevendo eles como vetores, assim, né? Então tu podes juntar eles aqui, né? Uhum. É isso. Então tu podes fazer isso. Bem, tu tenta ir até o fim e daí é o seguinte, né? Sabe qual que é o problema desse assunto? Foi o meu problema quando eu estava na faculdade há muito tempo atrás. A gente acha que é óbvio, sabe? E daí parece, meu Deus, tem que somar aqui, vai dar certo. Não é bem assim. Tu tem que ir até o fim, tá? Tem que fazer a soma e depois mostrar os grupinhos igualando-se a zero, ok? Então eu vou te pedir para fazer isso e, bem, enquanto tu faz isso,
faz do teu jeito, tá? Não tem problema se tu errar e tal. E daí me manda uma foto, tá bom? Quando tu terminares, pode ser? Certo. Certo. Enquanto isso, eu tenho que pegar um casaco que tá ficando meio frio. Só um segundo. Ok. E aí, como vai as contas? Eu já mandei a foto. Já? Nossa. Vamos ver como é que você fez, se faz sentido. Eu acho que tá muito curto, mas vamos lá. É essa parte que eu não entendo. Porque fazendo a soma fica só assim. Bem, eu vou te dar uma dica então. Tu tens a mesma dúvida que eu tinha. E eu vou te, ao primeiro te desesperar, mas depois eu vou te alegrar. Quando eu fiz essa matéria a primeira vez, eu tinha as mesmas dúvidas que você, eu reprovei, e eu reprovei tipo com zero. Assim, eu não sabia mesmo a matéria. E a segunda vez que eu fiz, eu tirei a maior nota da história da faculdade nessa matéria. Então, sabe, é uma coisa que é 8 ou 80, como a gente diz lá no Brasil. Ou tu aprende, ou tu vai ficar viajando assim mesmo, assim, na matéria. Bem, vamos lá. Eu gosto de pensar essa soma, essa regra da soma, como duas somas diferentes, usando duas propriedades diferentes. A associativa e a comutativa, vamos dizer assim, tá? Uhum. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu primeiro vou somar que nem você fez aqui. Até aqui tudo certo, beleza? Só somou os Uhum. vetores, nada demais. Bem, e agora eu vou utilizar a regra do sistema. A regra não é pegar o x, somar com o y menos o z mais o w igual a zero? Quem que é o nosso x? É o Esse é o X1, nosso novo X2? x. Exatamente, o nosso novo x é o x1, x2. Então, no lugar do x, eu vou colocar x1 mais x2. No lugar do y, eu vou colocar y1 mais y2. No lugar do z, z1 mais menos z1, c2. Mais z2, né, claro. Mas a questão é, tu não pode afirmar que isso aqui é zero ainda, entendeu? Certo.
Por hora vamos deixar que é 0. Só por uma questão estética. Que essa aqui é a regra que eu faço sempre depois, como tu começou por ela. Agora eu vou fazer o seguinte. Se esse aqui, vamos lá, se esse aqui é o meu vetor, vamos chamar ele de vetor U. Né? E esse aqui é o meu vetor V. E a gente quer fazer a regra do U mais V. Né? A gente está fazendo a regra do mais V agora. É por aqui. Deixa eu pôr pequenininho aqui. Isso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar cada um dos vetores separadamente na regra. Então, eu vou ter que escrever aqui x1 mais y1. Veja, nós estamos supondo que esses vetores fazem parte, né? Na verdade é o que está escrito lá. Ele diz que o vetor faz parte do subespaço, né? Tá escrito lá no enunciado, ó, esse vetor faz parte do subespaço. Ele sozinho faz. Agora, os dois somados vai fazer? Não sei. Ele sozinho faz. Então, a gente sabe que ele sozinho dá 0, ok? O outro também, sozinho dá 0. Então, eu vou só copiar para não perder tempo aqui. Ó. O bom de fazer aula online é isso, né? Eu não vou ficar escrevendo num quadro 1000 vezes as coisas aqui e tu vai dormir. Eu dormia nessa aula, porque era muita coisa para escrever. Pronto. Os dois sozinhos fazem 0, né? Eles seguem a regra do espaço porque está dito que eles fazem parte do subespaço. Agora eu vou fazer a soma dos dois vetores. Então eu vou ficar com isso aqui. Opa, isso aqui mais aquilo ali, assim, na lata. Eu não quero U mais V. Eu quero exatamente U mais V. Então eu vou pegar isso aqui e vou fazer U mais V na lata. Vou somar os dois. Na lata é tipo na hora, assim. Somar os dois aqui, ó. Então peguei o primeiro. Tá aí o primeiro. E vou pegar o segundo agora. E é isso aí. Certo? E eu sei que isso aqui é 0. Acabou. Porque, pô, os dois valem 0. Isso aqui vale 0. Isso aqui vale 0. Os dois somados dá 0. Só que agora eu vou juntar cada um deles. Vou juntar x com x, y com y, z com z, w com w. Então eu vou colocar um do ladinho do outro assim para ficar bonitinho, né? Continua sendo o U mais V. Só estou reorganizando. Isso aqui é a associativa, né? Tu pode organizar da forma que tu quiser. Que eu vou perder um tempinho fazendo coisinha bonitinha, tá? Com cores diferenciadas. Mas amarelo não, né? Ninguém consegue enxergar amarelo essa hora do dia. Mais W1, mais W2. Perfeito. Isso aqui continua sendo 0. Muito bem. Agora há pouco, você fez aqui, começou, né, e eu terminei, uma organização aqui do que seria uma soma de vetores desse espaço, né? Ficaria isso aqui. Olha só, não é exatamente o que a gente tem ali? Pois é. Então, se isso aqui, né? Isso. Podem ser consideradas coordenadas, né? A soma normal de dois números ali pode ser considerada coordenada de um espaço. A gente acabou de provar, então, que, de fato, esse é um subespaço vetorial, tá bom? Porque a gente conseguiu, vamos dizer assim, resumidamente, chegar de uma regra para outra. Certo? Beleza? Ah, ok. É só isso. Então, vamos recapitulando o que eu fiz aqui. Eu propus dois vetores aleatórios, genéricos, que fazem parte do espaço. Esse é um ponto importante. Então, eles genericamente fazem parte do espaço, então significa que eles seguem a regra. E agora, eu vou fazer a soma deles literal aqui, ó. Juntei os dois. E eu sei que isso aqui tem que dar 0. Porque são dois vetores que são iguais a 0. A hora que eu somo 0, dá 0. Eu organizei eles de uma forma que eu consigo mostrar que é possível tu juntar coordenadas específicas de cada um, né? Afinal de contas, isso aqui é um vetor com coordenada
x1 mais x2, y1 mais y2, sacou? z1 mais z2, Uhum. y1 mais y2. Então eu fiz. Então na prática essa regra ela te diz o seguinte, cara. Ela te diz que a soma, né, ela vai seguir o mesmo formato do padrão, né? Note que nem sempre é assim, né? Se tu tivesse, por exemplo, ó, deixa eu fazer um exemplo que é bem claro, que é o clássico, eu não sei nem se o teu professor já não passou ele. Digamos que tu tem um espaço que ele faz o seguinte, ó, x, y é igual a x quadrado, y ao quadrado. Por que isso aqui não vai dar certo? Porque se eu por acaso colocar x1 mais x2 como um vetor, ou seja, soma de dois números, Uhum. o x é soma de dois números, y também. Vai ficar como tu conheces o produto notável, eu sei que tu sabe que isso aqui vai ficar x1 ao quadrado mais 2x1, x2 mais x2 ao quadrado. Concorda comigo? É a mesma Uhum. coisa para o y. Pronto. Percebas que não manteve o formato. Né? Não deveria ter esse termo aqui se a gente quisesse manter o formato. Teria que simplesmente ter a soma quadrada dos dois aqui. Mas tem esse termo. Então, veja, não manteve o mesmo padrão. E aqui a gente manteve o mesmo padrão. Uma coisa, mais outra coisa com Y, outra coisa com Z, com W deu zero. Então a coisa é uma busca de padrões, beleza? Certo. Certo. Então, compreendeu? Tudo certo? Sim, 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 sim. Perfeito. Então, ó, como é que tu vai fazer sempre, né? Faz a soma direta e organiza para ficar igual a um padrão de somas divididas, somas separadas. Então é isso. Resumidamente é isso. Tudo bem. Então agora eu acho que seria legal a gente ver essa parte de bases de subespaço, né? A questão é a seguinte, eu estava te explicando rapidamente isso lá naquele gráfico, né, para a gente poder ter uma introdução legal. Quando eu fiz aquele gráfico lá, eu falei da base canônica do I e do J, certo? Lá o I Uhum. e o J são vetores que descrevem qualquer vetor da minha base, que no caso do meu espaço, que no caso ali era o R2. Aqui eu não sei o que é, deve ser o R3 com alguma coisa aí, com alguma regra específica. Tem que ver. Na verdade é o R4, né? É o R4 com alguma regra específica de relação entre algumas coordenadas. O que acontece? Existe uma forma de descrever isso aí, ok? Mas, uma regra, né, tipo aqui de cima, mas ele está mostrando simplesmente os vetores que descrevem qualquer vetor desse espaço, ok? Uhum. Por exemplo, qual que é a regra do R2 normal? Pô, a regra do R2 normal é que o x é qualquer e o y é qualquer. É isso. Qualquer x e y vai me dar um ponto ali no R2. Né? Escolhe um y ou um x aleatório, beleza. Só que se por acaso tu tivesse uma reta, não é qualquer relação que vale, né? A única relação que valeria para essa reta aqui é y igual a x, por exemplo. Então isso aqui pode ser uma espécie de reta ou plano, alguma coisa que define pontos ali no teu espaço, certo? Que Uhum. é isso. Então, beleza. Agora, lembra que agora há pouco eu tinha te dito que era equação de um plano? Isso aqui pode ser equação de um plano também. Pode ser equação de uma parábola, não sei, de alguma coisa. Agora a gente tem que buscar isso, o que representa esse negócio, beleza? Uhum. Parábola não vai ser, porque aqui novamente é linear, né? Mas alguma coisa ortonormal, né? Tipo um plano, uma reta, etc. Beleza. Apesar de que aqui é R4, né? Então não tem nem como fazer uma representação espacial, porque R4 a gente só consegue ver a terceira dimensão. A quarta dimensão só o Stephen Hawking via. Tu lembra do Stephen Sim, Hawking? sim. Pode crer. Tu sabia que tá lá no meu texto lá do Super Prof, meu orientador do meu mestrado e do meu pós-doutorado, ele estudou lá em Harvard, né? Não, foi em Cambridge. Foi em Cambridge, porque é na Inglaterra. Né? Lá em Cambridge e junto com. Não foi bem na época, né? Mas foi. Ele entrou, o Stephen Hawking saiu, vamos dizer assim. Da orientação do Penrose, que acabou ganhando o prêmio Nobel em 2020 até. Por sinal, se tu viu aquele filme do Stephen Hawking lá, esse Penrose estava no filme. Oh, ok. Foi orientador do meu orientador. Pode crer. Beleza, então vamos lá.
que nós temos aqui agora? Vamos falar de interseção de dois subespaços, só para ter a matéria toda assim em ordem, né? Mas depois a gente vai focar no que realmente precisa focar. Bem, então nós temos dois subespaços aqui, um com y é zero e outro com x é zero. A regra é essa, né? Então vejam, R3, né? São dois espaços de mesma dimensão, vamos dizer assim, porque são do R3, certo? W1 e o W2. E a regra do subespaço, dentro desse espaço, para o W1 é y é igual a zero sempre. Então pode ter qualquer coisa ali, em x e z, mas y é zero. Isso seria um plano também, tá? Isso é um plano, geometricamente falando. E aqui também um plano, geometricamente falando. Plano x igual a zero. Então, tu consegues imaginar duas lâminas se encontrando, João? Consegue imaginar duas lâminas assim de aço se encontrando? Pá! Sim, Uma em cima da outra. Tu não concorda comigo que esse encontro de duas lâminas vai dar uma reta? Uma retinha ali? sim. Em cima de uma das lâminas? Pode crer. É o que ele está falando aqui, ó. A interseção desses dois subespaços é. Eu pensei que ele tinha dito que era uma reta. Eu aqui viajando. Mas sim, é a reta aqui, ó. Nossa, é que eu acabei de acordar, tô meio louco. Sem problema. Viu? É essa reta que tu imaginou, entendeu? Uhum. Então existe alguma lógica aqui nessa matéria, tá? Enquanto a gente está falando de coisas geométricas, existe lógica até. Mas novamente, né? Quando a gente for falar de espaço de matrizes, polinômios, essas coisas aí, começa a ficar meio loucas. Muito bem. Aqui nós temos outro espaço, né? Que segue uma regrinha igual que a gente viu agora há pouco. E aqui uma outra regra, né? Então, novamente, são dois planos. Se eles se encontrarem, tu terás supostamente uma reta de novo, né? Que assim, o encontro de planos, ele pode acontecer várias coisas, né? Pode ter um plano em cima do outro, ou eles podem nem se encontrar, se for o caso. Né? Por exemplo, dois andares de um prédio são dois planos, mas eles não se encontram, porque eles são paralelos, ok? Tu pode ter um plano com outro plano em cima dele. Por exemplo, o andar de um prédio, um tapete. Né? Então, todos os pontos do tapete estão no plano. Então, um plano está dentro do outro, vamos dizer assim. Então, pode ser também o caso que a gente viu agora, uma reta. Né? Tem todas essas possibilidades. Aqui, veja, algumas contas são bem triviais mesmo. Né? Como a gente quer fazer a interseção desses dois subespaços aqui, a gente pode fazer um sistema de equações. E resolvendo esse sistema aqui, a gente acha uma coisa bem interessante. Que o z é igual a zero, né? E o y é igual a menos x. Então, veja, eu achei que o z é igual a zero, porque, pô, eu somei e deu zero, né? Pronto. Agora, o z desaparece nessa brincadeira, né? E o y fica igual a menos x sempre. Então, a regra aqui é essa, é que o z é zero e o y é sempre igual a menos x. Ok? Uhum. Pronto. Então essa é a regra da interseção dos subespaços. Tu podes então fazer isso com uma soma, alguma coisa do gênero. Isso aqui também é uma reta, tá? A representação de uma reta no R3 é duas equações. Tu precisa de duas equações para representar uma reta. Bem interessante isso. Agora vamos para um bicho barra pesada, velho. Esse aqui assusta todos os alunos de álgebra. Todos os alunos começam a chorar. Eu lembro até que na minha época de graduação, a gente falava que a gente tinha que beber mesmo. Ficar bêbado, sabe? Sim, sim. Antes de antes de de estudar essas paradas de subespaços vetoriais de polinômios, porque porra, não faz sentido, né? Tu consegue até ver essas retas e planos se juntando e tal, mas a interseção de dois polinômios, que loucura é essa, né? Vamos ver primeiro as regras deles. Olha só, a regra desse primeiro polinômio. Esse polinômiozinho, esse vetor polinomial, vamos dizer assim, está no espaço dos polinômios de terceiro grau. Tu entendes o que é o espaço dos polinômios de terceiro grau? Não. Veja, vamos pensar primeiro no espaço dos polinômios de segundo grau. São as equações de segundo grau, que tu está acostumado a usar a fórmula resolvente. Isso aí, provavelmente tu lembra, né? Sim, 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 sim. Tens o determinante lá e tudo mais. Muito bem. Note que para que tu possas, por exemplo, resolver a fórmula resolvente, tu tens, tu tens que ter só um polinômio de segundo grau, não pode ter um x ao cubo lá no meio, Uhum. não é mesmo?
Então, beleza. Então, beleza. O espaço dos polinomios de segundo grau, tu conhece já uma regra bem importante para ele, que é a fórmula resolvente, ok. Tu só vai fazer a fórmula resolvente quando tu tens um polinômio do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, certo? Sim. Pois é, tá aí, ó. Espaço dos polinômios do segundo grau. O espaço dos polinômios do terceiro grau vai ter mais um termo. Vai ter um, sei lá, um dx ao cubo na frente, entendeu? Uhum. É isso. Então, todo polinômio que for um dx ao cubo, a princípio, aqui eu não sei a regra, né? Mas a princípio que, de forma mais genérica possível, dx ao cubo mais ax² mais bx mais c, né? Tu tem esse espaço do P3. Muito Uhum. bem. Qual é a regra aqui? Olha só que regra massa. A regra é que a derivada do polinômio P3 aqui, né? Do espaço de terceiro grau, é igual a zero. A derivada em 1 é igual a zero. Uhum. Muito massa, né? Vai dizer, que regrona. Isso é um ponto bem importante, tá? A gente vai verificar agora o que já poderia ter sido exposto aqui no livro, que as derivadas, elas são operações lineares. As derivadas e as integrais são operações lineares, quando a gente está falando dos espaços vetoriais Oh. de polinômios. Então, é bem interessante, né? Porque agora há pouco a gente viu uma coisa ao quadrado que não era subespaço vetorial, né? Quando tinha lá o vetor x ao quadrado, lembra? Uhum. A gente viu aquele vetor, no R3 ele não era um vetor linear. Mas aqui, quando a gente está falando de espaços polinomiais, é. Então vai ser, então. Beleza, vamos lá. Então a gente tem que os vetores aqui, sempre quando eu derivo um vetor e coloco o x igual a 1, vai ter que dar zero. E a outra regra aqui, o outro espaço, que eu estou supondo aqui também, P3, polinômio de terceiro grau, a segunda derivada igual a 1 tem que ser zero. Muito bem. Então vamos escrever genericamente aqui um vetor P3, ó. A mais bx mais cx ao quadrado mais dx ao cubo. Isso aqui, até agora, é tranquilo para ti, né? Uhum. Beleza. É que é matemática do secundário e às vezes não sei como é que você tá. Como é que você era lá no secundário? Você era bom de matemática? Sim, a matéria secundária eu entendi perfeitamente. Aham. E o cálculo inicial lá da tua graduação também foi bem? Sim. Sim? Ah, então tá bom. Porque, né, às vezes a pessoa vem com mais dificuldades, assim, né, na matemática básica. Sim, sim, sim. Recentemente eu dei aula para uma menina que, também aqui de Portugal, e ela tinha bastante dificuldade, assim, nessas coisas mais triviais. Hum. Beleza. Então tá. Muito bem. Qual é a nossa regra, né? Nossa regra é deriva, coloca 1 e dá zero. Foi o que ele fez aqui, ó. Sabes me dizer qual é a derivada aqui? A primeira derivada desse polinômio que eu acabei de selecionar? Podes me dizer? Seria B, 2x e 3x ao quadrado. Calma aí, né? Seria B, ok. B, Mais 2cx. 2cx mais 3dx ao quadrado. Agora sim, isso aí. Então, como a gente está falando, né, que a regra aqui é x igual a 1 na primeira derivada ser zero, a gente vai colocar 1 no lugar do x de tudo que tu falasse agora e vai ficar desse jeito, certo? Ok. A gente deriva de novo esse negócio, coloca 1, também tem que dar zero. Pronto. Então, como a gente quer a interseção dos subespaços, a gente soma as duas regras e com uma resolução simples aqui, a gente vai verificar isto. Olha só, que o C é igual a menos 3D e o B também é igual a 3D. Então, no caso, né, a gente tem uma relação ambígua aqui, né, uma relação dupla. O C e o B dependem de D, Uhum. ok? Os dois dependem de D. É como se fosse um parâmetro, né? Então, o C e o B dependem do parâmetro D. Então, na prática, a interseção desses subespaços vai ter que apresentar isso. Olha Uhum. só. O A não mudou nada. Nem apareceu o A aqui na nossa regra. Diferente da outra regra, né? Que apareceu o Z, lembra? Apareceu o Z Uhum. aqui em cima e ele somou e deu zero. Então o Z é sempre zero. Acabou. Na interseção, porque veja que elas se somam e dão zero sempre. Aqui o A não apareceu, então o A é livre. Eu posso colocar o A que eu quiser. Mas quando eu for colocar o C e o B, eles vão ter que depender do parâmetro que está multiplicando x ao cubo, o D. Então, olha só. Na interseção, né? No lugar do B,
3D, no lugar do C, menos 3D, e lá no D, D normal. Então, na prática, olha só que interessante. Esse polinômio aqui, ele depende de dois parâmetros. Apesar dele ser um polinômio de terceiro grau e, portanto, depender de 4 parâmetros, né? Veja, ele depende de... Inicialmente, ele dependia, né? O mais genérico possível. Ele depende de A, B, C e D. Uhum. Na prática aqui, quando a gente está falando de espaços polinomiais, quem manda são os coeficientes. Os coeficientes dos x's, né? Então Uhum. aqui tu tens o que seria um espaço quadridimensional, né? Porque o que define o tamanho do espaço, né, a dimensão do espaço, são os coeficientes, né? Aquilo que causa variação no teu vetor, que no caso aqui é o A, B, C e D. Então é um espaço quadridimensional. Mas a interseção é só bidimensional, depende só de A e de D. Ok? Uhum. Isso acontece às vezes, né? Tu tens tu tens espaços que eles, por causa da transformação, eles perdem dimensão. Eles perdem a dimensão deles, né? O subespaço é o R2, mas ele é uma linha só, uma reta. Então ele é uma coisa unidimensional, né? Digamos que Uhum. tu tivesse, né, o subespaço, tu tens o espaço R2, mas a tua regra de subespaço é y igual a x. Pronto. Então tu podes até dizer que um vetor genérico desse teu espaço é xx. Ou seja, depende apenas de x. Porque o y é sempre igual a x, concorda comigo? Uhum. E até qual é o gráfico de y igual a x? Uma reta, não é mesmo? Uhum. Então tens uma coisa unidimensional. Portanto, nesse caso que eu acabei de citar, tu estás no espaço bidimensional, mas o teu subespaço ele tem uma dimensão só, porque ele é uma reta. Beleza? Então tá Uhum. bom. Acho que tu entendesse, né, mais ou menos o que eu quis dizer. Foi o que aconteceu aqui. Era uma coisa quadridimensional, virou bi. Diga, tem alguma dúvida? Só tenho uma dúvida. Na parte do P1 da derivada, eu não Uhum. posso aplicar isso a todos os exercícios, ou posso? Por todos os exercícios, tu estás a dizer todos os espaços possíveis ou só os de polinômio? Todos os possíveis. Não, até porque os outros espaços, né, eles não são espaços que pode derivar, né? Por exemplo, aqui tu não pode derivar, porque primeiro que não é uma coisa que depende só de x, né? X, y, Uhum. z. Tu vai derivar o x, beleza, mas e os y e os z, eles vão zerar? Entendeu? Uhum. Então, de modo geral, não, tá? A Ok, questão ok. é, a regra eles vão te dar, ok? Aqui ele deu que tinha que derivar. Se ele não Ok, dizer que tu tem que derivar, tu não deriva, acabou. ok, ok. Beleza, daí vai ter a regra aqui para matrizes, a mesma coisa, tá? Depois tu pode verificar por conta própria aí. Agora começa a ficar interessante, porque agora começa a falar daquele negócio que tá lá no teu problema. Então, note, né, cara? Álgebra linear é uma matéria de, sei lá, 40 horas, 60 horas na faculdade. Não sei na tua, na minha era. Então, não tem como, né, eu passar a matéria muito rápido, assim, a gente tem que Sim, ver sim, uns sim, sim. detalhes, beleza? Então tá, vamos falar combinação linear aqui, porque a combinação linear é maravilhosa. Pra tu entender a parada dos vetores ali é muito boa. Muito bem, então vamos lá, olha só. O vetor 10, 16 é a combinação no linear desses vetores aqui. Ele já está nos mostrando, então, que quando a gente está falando de combinação linear, a gente está escrevendo um vetor em função da soma de outros, bem parecido com o que eu estava te mostrando naquele desenho lá do I e do J, lembra? Uhum. Sim. Então tá, estamos chegando lá. Então eu consigo escrever um vetor como a soma de dois vetores. Isso é muito importante no subespaço vetorial, porque é uma das regras até. Vamos verificar que esse vetor aqui pode ser escrito como uma combinação desses. Veja, esses vetores aqui, eles são três vetores do R3, né? E talvez eles não descrevam qualquer vetor que eu queira do R3. Pode ser. Mas eles podem, se eles não forem paralelos, escrever alguns vetores. Por exemplo, esse aí. Vamos verificar se existem números ABC, tais que o vetor pode ser a soma desses coeficientes aqui, algum determinado coeficiente multiplicando V1, outro multiplicando V2, outro multiplicando V3, a gente vai colocar dessa forma. E
costuma-se trabalhar com matrizes para resolver esse tipo de problema, né? Porque a gente pode escalonar essa matriz e então verificar qual é A, B e C, né? A questão é o seguinte, o grande ponto aqui é o seguinte, se esses vetores eles não forem paralelos, e esse é o ponto, tu vai conseguir descrever, por regra de matriz. Tu disse que tu não aprendeu matriz ainda nessa matéria? Matriz, não, ainda não aprendi. É estranho. Porque, por exemplo, se tu pegares esse livro, o primeiro capítulo todo é de matrizes. Porque as matrizes elas são muito úteis para resolver um monte de problemas, mesmo em espaços que não são matriciais, entendeu? Por exemplo, aqui, a gente está falando de um espaço R2, R3. Uhum. Tô falando de vetores, coordenadas. E a gente vai usar matrizes para isso, né? Claro, tu pode usar o Wolfram. Tu conhece o software Wolfram? Não. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Vou te mandar isso. Eu quero que tu me dite ele. Tu vá falando as coordenadas, tá? Para algo que eu vou mostrar agora para você. Esse é um dos softwares matemáticos mais poderosos da internet. Então, Um, opa, que besteira aqui. Deixa eu só colocar aqui. As matrizes, às vezes, eles ficam de besterol, mas vamos lá. Beleza. Vai lá. um, 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 menos Um, 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 um. menos um. Beleza. E aqui era ABC, né? Sim. A. Eita, escrevi 2A. B, C. E aqui era o que 3, mesmo? 3, 2, 1. Perfeito. Bem, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque, como tu deves lembrar lá do médio, né? Do secundário, fazer conta com matriz é muito longo, né? Ele tem Uhum. aqui alguns métodos de resolução, né? Substitution, Gaussian Elimination, Cramer-Hall. Tem que pagar para usar esse programa, né? Então por isso eu estou mostrando aqui, quando tu precisares. Mas ele faz algumas coisas de graça. A Uhum. resposta ele mostra de graça até, mas a resolução não. Daí ele está fazendo aqui a Elimination, que é basicamente ele está resolvendo, somando linhas, né? Ó. Pois o meu Subtract professor fez. equation. Pode falar? O meu professor faz dessa maneira, pega exatamente, faz o ABC e depois pega e vai subtraindo até chegar a alguma conclusão. Pois pronto. Só É que isso que ele ele. fez, né? Sim. Chegou na conclusão. Só que, claro, tem outras formas de fazer, né? Tu pode usar o substitution, que daí é aquela que a gente faz mais quando tá lá no primário, né? A gente pega Uhum. uma equação, isola uma letra, joga na outra. Isola uma letra, joga na outra. Bem trabalhoso, né? Ele tá Uhum. fazendo aqui também, ó. Isolou o C, jogou na de baixo. Ele consegue isolar o B já. Às vezes facilita, né? Às vezes tem coisas que facilitam. Uma coisa boa, às vezes, é tu consegue subtrair equações e alguma letra já desaparece, assim. Na verdade, Uhum. duas desaparecem e tu consegue encontrar uma terceira, o que já facilita, porque daí vira um sistema de duas equações com duas incógnitas, facilita muito já a vida. Anyways, 1 milhão de formas vai chegar na mesma resposta. Beleza. Então significa que sim, aquele vetor ali dá para ser descrito como uma única solução desse, vamos dizer assim, desses vetores aqui. Então dá para ser escrito como uma combinação linear desses três vetores. Muito bem. Muito bem, tranquilo, né? Coisa que a gente fazia lá no secundário às vezes. Agora que tu vai ver, tu não fazia no secundário com certeza. Só um segundo. Uhum. Voltei, desculpa, problemas aqui familiares. Sem problema. Ah,
Beleza, aqui a gente tem espaço vetorial, então, dos polinômios, novamente, só que são polinômios de segundo grau, né? Ó, ax quadrado mais bx mais c, né? Ele está nos perguntando se esse polinômio é a combinação linear desses dois polinômios aqui. Ou seja, se existe um número que eu coloco na frente e vai ser. Né? Ele está pedindo para a gente conferir. Uhum. Bora conferir isso aqui? Certo. Certo, vamos lá. Não é tão trivial, mas a gente vai usar matrizes, tá? Daí vai ficar. Ou vai tentar ficar. Não sei. Vamos ver. Ó, qualquer coisa. Tem que olhar para esse vetor e entender ele. Tem que olhar para esse polinômio e entender ele como um vetor. Né? Então, qual é o vetor P? Vamos pensar assim. Seria 7, 11, menos 26? Exatamente. Então, só deixa eu dar uma reduzida aqui. 7, 11 menos 26. Dá para dizer dessa forma, né? Uhum. A gente quer escrever isso como a combinação linear do Q1, que é 5, menos 3 e 2, e o Q2, que é menos 2, 5 e menos 8. Ou seja, existe um número, colocas na frente aqueles ali, que vai fazer bater aqui a resposta. Tem muitas formas de fazer isso, tá? Deixa eu colocar aqui A e aqui B. Né? Bem, por exemplo, tu pode fazer de um jeito aqui bem high school aqui. Pode dizer que é 7 igual, por exemplo, a 5A mais 5B. Depois tu fala que 11 é igual a menos 3A. Peraí, eu peguei o mesmo vetor? Tô falando besteira. Era pra pegar outro aqui. Então, tu entendeu, né? Uhum. Isso. Então, 5A menos 2B menos 3A mais 5B e menos 26 vai ser igual a 2A 2A menos menos 8B. 6. Daí tu pode estar se perguntando uma coisa, né? Tá, mas meu Deus, são 3 equações para 2 incógnitas. Vai ser uma coisa indeterminada errado. Né? Tu vai resolver, por exemplo, para essas duas aqui, e tu vai ver que verifica, ou seja, a terceira vai dar a mesma coisa. É como se a terceira fosse múltipla dessas duas, entendeu? Bem, eu acredito que tu saiba resolver sistema de duas incógnitas, né? Então eu não vou perder tempo com isso, beleza? Mas o Uhum. que tu terias que fazer? Resolve esse sistema aqui, e depois, só para ter certeza, pega esses valores e joga aqui, e tu vai ver que vai dar menos 26, beleza? Uhum. Então tá bom. Show, nada demais. Vamos lá, temos que chegar em base de subespaço ainda hoje. Vamos lá. Tá, barari, barará, barará, barará. Dependência ou independência linear. Aqui começa, né, a parte algébrica daqueles vetores. Porque o que acontece? Tu pode ter situações que é o linearmente independente, que é o LI, e linearmente dependente, que é o LD. Normalmente, a gente diz que o linearmente dependente, eles são paralelos, né? Um é escrito simplesmente como uma multiplicação do outro, não como uma soma de multiplicações. Né? Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Aqui já está bem parecido com aquilo que está lá na tua lista. Esse sistema aqui é LI ou é LD, né? Ele é linearmente independente ou dependente? Muito bem. Perceba que tu tem dois vetores aqui desses subespaços distintos iguais, né? Iguaizinho. Daí, tu repara o seguinte, ó. A regra aqui é tu utilizar aquela mesma ideia que a gente estava fazendo agora para encontrar se um vetor era combinação linear.
Então, olha só, para que seja LI, né, tu vai fazer assim, bem, para tu provar essa questão da linearidade aqui, independente ou dependente, tu vai fazer a combinação linear ser igual a zero, tá? Uhum. E se a única solução desse sistema for que o A, o B e o C tem que ser zero, ou seja, a solução trivial, a gente chama de solução trivial, porque, né, obviamente, né, se todo mundo for zero, vai dar zero. Sim. Né? Então, obrigatoriamente, então, o sistema é LI, tá? Agora, se houver uma outra possibilidade, né, se uma combinação de A e de B e de C der fazer ser zero, então tu vai ter um sistema que é LD, ok? É isso. Por exemplo, né, se tu encontrares resolvendo o sistema aqui que A igual a menos B. Se tu tiver A igual a menos B, isso vai fazer todo mundo ser zero. Daí tu tem tu não tem um sistema LI, né? Tem um sistema Uhum. LD. É isso. Aqui, por exemplo, parece ser o caso, né? Não sei, tem que ver aqui, ele não explicou direito. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Blá blá blá. LD, se somente C e V2 estiverem na mesma reta. É isso aí, a gente tá falando do R3, né? Beleza, se tá na mesma reta é paralelo, né? Aquilo que eu tava te falando. É um sistema linearmente dependente, porque, pô, se é paralelo, é a mesma coisa, basicamente. Uhum. No espaço vetorial M2 aqui, ó. Aqui temos isso como regra do espaço, né? Vamos lá. Beleza, tá aí. Vamos examinar a equação aqui da combinação linear dessas coisinhas. Então, beleza. Né, a gente vai chegar em quê? Olha só. A gente vai chegar em várias coisas aqui, né? Claro, essa apostila aqui ela não vai mostrar o passo a passo, tu tens que fazer depois, né? Mas ele vai, depois que tu fizer aqui, por exemplo, menos A1, mais 2A2, mais 3A3 igual a zero, depois o 2A1, e assim vai, né? Tu vai chegar nessas combinações aqui, tentando resolver os sisteminhas. Que é possível, né, que tu encontre zero se A1 for igual a menos A3 e A2 for igual a menos 2A3. Então pronto. A única solução para que dê zero não é apenas que A1, A2 e A3 sejam iguais a zero. Então é LD, acabou. Ok? Uhum. Uma regra aí que tu tem que lembrar. Beleza. Então tá aí mais algumas regras. Note como essa apostila é rica, né? Se tu pegar para estudar por ela, vai dar boa. O professor passou algum livro para vocês, alguma coisa? Não, ele só tem o PowerPoint que ele passa nas aulas, que é cheio de símbolos e de linguagem matemática que é um pouco complicado de entender. Costuma não ser suficiente de toda forma. Uhum. Slide é slide, né? Tem que estudar por livro. Então, beleza. Subespaços gerados. Agora sim. Eles são gerados, né? Então, eles são filhotes de alguns vetores. Uhum. Basicamente isso. Agora a gente chegou no que está lá no teu PDF. Os vetores, ele vai falar um exemplo aqui para a gente entender essa ideia de conjunto gerador, né? Vetores que geram todo um espaço. A gente tem os vetores I10 e J01. Uhum. A gente conversou sobre isso no começo da aula, né? Eles geram o espaço R2 inteiro. Qualquer Uhum. vetor pode ser escrito como uma combinação linear desses dois. Qualquer. Né? Como é que eu verifico isso, né, algebricamente falando? Bem, x1 e x2, como eu te mostrei, ó, igualzinho que eu te mostrei. Pode ser, um valor qualquer pode ser escrito como um x que multiplica a coordenada, um vetor canônico i, mais um y, um outro valor qualquer, né, livre, que vai ser multiplicado pelo j. Novamente, né, a gente sabe que o i pode ser... Bem, ele escreveu na ordem errada aqui, eu acho, sei lá. Eu acho que era para ser 1-0, né? Ele Uhum. escreveu errado, né? Porque se fosse 0-1 mesmo, não teria desse jeito. Ele escreveu errado. Pensa nisso aqui como 1-0, tá? Sim, sim, 1-0 e sim. aqui 0-1. Beleza? Ficou desse jeito. Então, sim, a gente consegue escrever o espaço todo, né? Como uma combinação desses dois vetorzinhos aí. Tranquilidade, né? Agora, olha só. Tudo bem, isso aqui é bem trivial. Isso aqui é quase como o ar que a gente respira, né? É óbvio. Uhum. Agora, isso aqui não é tão óbvio, né? Determinar o subespaço gerado pelo vetor 1, 2, 3. Bem, o que é isso, né? O vetor 1, 2, 3 gera um subespaço? Bem, ele gera. Vamos parar para pensar um pouquinho, né? Lembra lá da geometria analítica do secundário, João? Um vetor, ele não é um risquinho? Sim. E o vetor 1, 2, 3, ele é um risquinho, vamos dizer assim,
diagonal no plano, certo? Ele tá meio que saindo do plano ali, diagonalzinho assim. Sacou? Tá conseguindo imaginar? Sim, É que eu sim, não sim. quero abrir o Paint só pra fazer esse desenho, né? Ah, não, não se preocupe. Aham. Eu gostaria de saber uma forma de fazer desenho aqui no bagulho mesmo, mas outra hora eu vejo isso. De toda forma, veja que um subespaço gerado por esse vetor vai ter que ser qualquer coisa dentro de uma reta que passa nesse vetorzinho, não é mesmo? Porque se um subespaço são coisas que você soma dentro do espaço e multiplica, né, uma constante que multiplica, então tu tem um vetor, tu pode multiplicar por qualquer constante, pode ser grande, pode ser pequena, né? Então tu vai pegar uma coisa grande e pequena, tu vai ter uma reta, né? Então nós estamos procurando escrever um subespaço que possa ser descrito dentro dessa reta que tem como vetor diretor 1, 2, 3. Né? Muito bem. Então, olha só como é que a gente vai fazer, meu amigo. A gente vai colocar genericamente, a gente vai dizer genericamente que a gente sabe que está no R3, né, que seria na realidade um x1, y, xyz, né? Mas como a gente tem só o que está dentro desse vetorzinho, a gente vai colocar um A que multiplica esse vetorzinho. Beleza. Daí, olha só o que acontece. Nós temos aqui que o x é igual a A, né? O y é igual a 2A e o z é igual a 3A. Pronto. Então agora tu consegues fazer uma relação direta de y e z em função de x. Por quê? Bem, porque o x é A. Como o y e o z dependem de A, pronto. Tu tem que y é igual a 2x e o z é igual a 3x. Certo? Certo. Lembra que no começo da aula eu te falei que quando a gente está no R3, a forma de descrever uma reta é com duas equações separadas? Sim. Tá aí, ó. As duas equações separadas estão dando essa reta que eu falei para você, que tem como vetor diretor Viu? 1, 2, 3. Exatamente. E pronto, né? Daí tu poderia se perguntar qual é a base desse subespaço? Justamente o vetor 1, 2, 3. Ok? Bem, eu quero chegar logo em base, né? Então aqui tem todo um monte de coisa aqui que tudo bem, a gente pode pular, mas aqui a gente precisa ver isso aí, né? Se bem que seria interessante talvez ver rapidinho aqui. Só vamos conversar sobre para tu ver que ali já começa a base, né? Então, beleza, aqui ó, vamos ver coisas de polinômios aqui, ó. Tá bom, ó. P3 gerado por 1t quadrado, 1 mais t ao cubo. Então note que o último vetor ali não é bem genérico assim, né? É 1 mais t ao cubo. Beleza. Então vamos lá, né? O t ao cubo é t ao cubo mais 1 menos 1. Muito bem, óbvio, né? Se tu subtrair menos 1 numa coisa que tem mais 1, vai dar t ao cubo. Muito bem. A gente sabe que um vetor genérico do espaço P3 é isso aqui. Se tu quiser, tu chama de ABCD, tanto faz. Então, olha só o que acontece. Nós temos, de acordo com essa regra aqui, olha só, nós temos. Tá faltando alguma coisa aqui? Não. Vamos lá, o nosso A3. Nosso A3, na realidade, né, como ele é o cara que multiplica a última componente, tem que estar multiplicado por t ao cubo mais 1. Os outros dois genéricos. Só que aqui vem o ponto, né? O primeiro cara é o A0 menos o A3, né? Ele está levando em conta o fato de que o t ao cubo ele está somado por um termo de que, vamos dizer assim, ele não tem t na frente, né? Ele é o termo livre ali, certo? Então, por isso que foi posto aqui, né? Na prática, a hora que ele fizer a distributiva aqui, ó, vai ficar A3 e aqui tem que ficar menos 3 para voltar a ser o formato genérico de um polinômio, certo? Certo. Então é isso. Veja que polinômios, né, eles têm essas regras um pouco mais tensas, mas quando tu para pensar é bem auto-evidente, né? A gente consegue voltar para a regra básica lá. Encontra o espaço vetorial gerado por esses vetores aqui, olha só. Então ele me deu dois vetores, ele quer saber o que é gerado por isso. Né? Dois vetores que são matrizes, né? Então, que nem eu tinha um professor na faculdade que dizia que tudo era um vetor, até um cachorro. E sempre tinha um cachorro na aula dele, assim, entrava na aula dele. Aquele cara era doido. E ele dizia que aquele cachorro sabia mais álgebra que a maioria dos alunos da faculdade. E pronto. Então, Duro.
Olha só. Então o negócio é o seguinte, novamente, se a gente tem vetores, a gente sabe que eles podem ser multiplicados por constantes, isso vai me dar toda a regra de vetores ali possíveis, né? Então, qualquer coisa que pode ser gerado por isso é um número que pode multiplicar aqui esse vetor todo. Então, A. E a mesma coisa para o outro, B. E a hora que a gente faz essa soma, a gente verifica que fica isso. 0A menos B. Ok? Então, note que essa regrinha simples, ela me deu, na verdade, essa base aqui, né, esses dois vetores, né, como se fosse o I e o J, lá do que a gente estava vendo agora há pouco, eles me mostram que eu posso ter qualquer vetor que segue essa regra aqui, ó. Obrigatoriamente zero no primeiro termo, um termo livre no segundo, um outro termo livre no terceiro também, Uhum. e zero no último, ok? Então ele poderia estar dizendo assim, ó, temos uma matriz 2 por 2 e a gente sabe que as matrizes 2 por 2 elas são, ah, sei lá, A, B, C e D, alguma coisa assim, né? Que é uma matriz genérica, supostamente tu pode ter os quatro termos diferentes. Só que a nossa regra é o seguinte, zero A menos B e zero. Acabou. Entendeu? Então, apesar de ter lá os valores livres, eles vão sempre ser zero. Beleza? Uhum. É isso. Bem, então... Bem, vai continuar nesse esquema aí. Aqui já é mais legal porque tem uma regra maior, ó. Nós temos as matrizes 4 por 1, onde A vezes x igual a zero, onde o A é sempre esse cara aqui. Então a gente está buscando quais são os x's, quais são as matrizes coluna x, que eu multiplico por essa matriz aqui e dá zero. O que a gente tem que fazer? Pegar uma matriz genérica x, multiplicar por aquela matriz e dizer que é zero. Uhum. O que vai acontecer aqui? A menos que seja apenas a solução trivial, tu vai ter uma relação entre A, B, C e D. Para que Certo. zere. E daí note que se houver essa relação, significa que tu está falando de LD, né? Toda aquela conversa que a gente tinha antes. Beleza. Com técnicas matriciais aqui, que tu pode jogar no Wolfram, se tu não tiver acostumado ainda, a gente escalonou a primeira matriz, ficou desse jeito, e agora a resolução do sistema fica mais simples. A gente vai ter esse sistema aqui, ó, que o A é essa relação e B é essa, ok? Então o A e o B, eles dependem de C e de D. Então, de Uhum. certa forma, o C e o D são livres. O C e o D pode ser quaisquer. O A e o B vão depender desses valores, ok? Então, o que era para ser um sistema, vamos dizer assim, de 4 dimensões, Uhum. A, B, C e D, 4 termos livres, na verdade virou um sistema de 2 dimensões, porque o A e o B dependem de C e de D. Portanto, olha só como é que fica um vetor que descreve esse espaço, né? Ficou desse jeito. Veja, olha só, o C é 1 e o D é 0 aqui, ou seja, digamos que o meu C seja 5. Eu sei que o C é 5. Então eu vou ter que multiplicar esse cara aqui por 5, por exemplo. Mas eu não estou multiplicando só o valor de C por 5, então estou multiplicando de A e de B também. E digamos que o meu D seja 10, por exemplo. Então eu quero que o último cara aqui seja 10. Beleza, o cara último aqui é 10, mas esses outros também vão mudar. E a hora que eu for somar, vai alterar os dois de cima também. Beleza? Sim. A ideia é essa. Então tá. Soma de subespaços é parecido com aquela interseção que a gente estava vendo agora há pouco, né? Mas na prática, o que era interseção? Era o que estava nos dois ao mesmo tempo, que nem as interseções que a gente vê lá nos diagramas de Venn secundário, né? Uhum. A interseção é aquele cara que está no meio. A soma vai ser a união dos dois espaços, né? Tudo que tem nos dois, beleza? Por exemplo, aqui, ó, esse espaço, ele é A, B e 0. É R3 aqui, mas o C é sempre 0. E o último, o A e o B é 0, mas o C é livre. Quando eu somo os dois, eu tenho todo o R3. Porque eu posso pegar qualquer vetor, né? Para pensar. Aqui eu tenho uma reta, se tu parar pra pensar. Porque se o meu Z é sempre zero, é que nem o R2. É que nem o plano cartesiano R2, que a gente estuda no secundário o tempo todo. Ali o Z é zero, sempre. Né? Então tu vai Uhum. ter qualquer coisa ali do R2. Só que aqui tu tá sobre o Z. Porque tu tem só os valores de Z que tu pode escolher aqui. O C pode ser qualquer um, então tu tá pegando valores de Z qualquer um. Quando eu somo os dois, eu estou juntando essas duas coisas. Então, eu estou juntando o plano R2 com a coordenada
Z. Pronto, estou pegando o R3. Então a soma desses vetores deu o próprio R3, ok? Então é isso aí. Parece trivial, mas não é, tá, cara? Agora, aqui, novamente, né? Como é que a gente vai verificar a soma direta desses caras aqui? Né? X mais Y mais E igual a zero, isso aqui é um plano. E X igual a Y igual a zero. O que é isso? X igual a Y igual a zero. Acho que é uma reta. Isso aí é uma reta, porque é como se fosse x igual a zero e y igual a zero. São duas equações, isso aí é uma reta. É o plano x0 se intersecionando com o plano y igual a zero, isso dá a reta. Isso na realidade vai te dar o plano z. Certo. Te dá o eixo z. Te dá o eixo z na realidade isso aqui. Muito bem. Então, vamos ver. Note que o W2 é um subespaço vetorial, né? A gente sabe já que esse formatinho aqui é de subespaço vetorial, isso aqui também. Beleza, então olha só o que ele está falando aqui. Dado que V pertence a W1, ou seja, V é um vetor desse negócio aqui. Então, o que nós temos? Se tu parar para pensar aqui, cara, olha só. Nós temos que o Z, a gente poderia, por exemplo, isolar o Z aqui, concorda comigo? Uhum. Ficaria com Z igual a menos X menos Y. Então, uma regra para as coordenadas dos vetores que fazem parte desse subespaço, ou seja, desse plano, é o seguinte: x livre, y livre e z depende dos dois dessa forma. Ok? E Certo. mesma coisa aqui para o W2 aqui. O vetor dele vai ter que ser 0, 0, mas o z é livre. Muito bem. A hora que a gente soma essas duas coisas aqui, ó, vai ficar desse jeito. Perfeito? Então, pronto. É isso aí. Agora a questão é o seguinte, né? De certa forma, né? Como eu estava te explicando agora há pouco, esse aqui é um plano, mas esse aqui já é o eixo Z. Então, meio que de uma forma torta, mas tu consegue pegar todos os vetores, tu consegue descrever todos os vetores do R3 com essas duas somas aqui, com essas combinações. Contanto que essa combinação não seja linearmente dependente, tu consegue. E é isso que ele vai provar agora. Ele vai provar que a interseção desses dois espaços dá o núcleo, dá o zero. Se a interseção dá o zero, significa que tu está conseguindo descrever tudo. Porque a interseção é o zero, é o nada. Não tem uma região ali onde tu tá faltando ali, sacou? Uhum. Porque a interseção é sempre aquilo que, né, tá nos dois. Mas aqui, como... Bem, é isso aí. Eu quero chegar logo nesse negócio aqui, ó. Depois tu lê esse negócio aqui, tá? De Certo. toda forma, olha só. A gente consegue com essas somas aqui encontrar vetores que descrevem esses espaços, tá? Então, estamos falando aqui de núcleo, ou seja, de situações onde dá todo mundo zero, onde qual é o zero na prática do teu problema. Note que, por exemplo, para esse aqui, ó, para esse aqui, o núcleo, né, o núcleo desse cara aqui é se o z for zero, né? Porque se o z for zero, tu tá no núcleo, tu tá onde todos os vetores são zero. Então, tu tem uma dimensão para o núcleo aqui. Uhum. Agora, vamos falar sobre isso de uma forma mais ampliada. Ali está meio genérico ainda, porque ele só está somando subespaço. Agora vamos falar de uma forma geral. A base e dimensão de um espaço vetorial. Então, vamos lá. Temos aqui uma base. O que é uma base? Uma base são os vetores que descrevem, como a gente estava vendo lá, por exemplo, da matriz, ficou bem óbvio para a gente, né? Aqui, né? Dois vetores que descrevem toda essa regra aqui. Muito bem. Então a gente está buscando isso, vetores que descrevem. Então, o que os vetores têm que ter para ser uma base do teu subespaço? Linearmente independentes. Ok? Esses vetores eles não podem ser múltiplos um dos outros, ok? Então, tu não pode conseguir escrever um vetor como a combinação linear de outros dois. Perfeito? Se tu tiver, claro, mais de dois, né, no teu subespaço. Aqui, por exemplo, a gente está falando de uma base do R2. Então, como é que eu sei que isso aqui é uma base do R2? Por quê? Porque eu não consigo escrever esse vetor aqui como uma multiplicação desse, concorda comigo? Sim. Eu posso multiplicar o que eu quiser aqui, não vai dar para escrever esse vetor. E, claro, ele pode provar isso novamente com as técnicas que eu já te apresentei. Né? Se a gente quer provar que eles são
que eles não podem ser descritos um como a multiplicação do outro, a gente está querendo provar que eles são LI, linearmente independentes. Então, para provar isso, a gente pega uma constante, multiplica aqui e diz que isso tem que ser igual a zero, e a única resposta que a gente tem que ter é a solução trivial, ou seja, a única forma dessa combinação ser zero é se o A e o B forem zero, ok? Uhum. E de fato é, né? Porque aqui a gente vai ficar com A menos B no primeiro termo, e no outro vai ficar com A. Então, é só se os dois for zero mesmo, não tem como fazer uma combinação disso. Depois pode até provar. Agora, a gente, para continuar provando, né, que base, a gente tem que dizer que esses vetores, eles geram a base. Eles geram o espaço, né, o V. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Será que eles formam mesmo? Aí a gente vai ter que pensar um pouco, né? Uhum. Porque aqui ele já nos deu a resposta pronta, né? Mas a questão é o seguinte, ele nos mostra aqui que xy, ou seja, R2, x livre, y livre, pode ser escrito como o vetor multiplicando o y, mais esse outro vetor aqui multiplicando, quer dizer, desculpa, outro vetor da base, né, esse aqui, multiplicando essa combinação de y e x. Sacou? Uhum. Porque o que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar y mais y menos x. Quer dizer, desculpa, menos y mais x, porque trocou o sinal, né? Y menos y dá zero, vai sobrar só x. E no outro, y vezes 1 dá y. E aqui, toda essa coisa vezes zero dá zero mesmo. Então tu vai ficar com x e y, certo? Então sim, tu consegue escrever o espaço todo, porque tu conseguiu escrever um vetor genérico aqui. Esse é o ponto. Tu tem que conseguir escrever um vetor genérico para tu ter a base inteira. Ok? A questão é, tem muita gente que confunde o seguinte, meu Deus, claro que isso aqui não vai descrever o R2 porque o que descreve o R2 é a base canônica, o 1, 0 e o 0, 1. Tá errado, ok? Uhum. Quaisquer vetores podem descrever o R2. Isso eu posso te mostrar num desenho. Beleza. Temos a base canônica aqui. Tu sabe que ela descreve o R2. Beleza. Mas agora, se eu tivesse isso aqui, olha só. Isso aqui não é a base canônica. De longe, assim. Uhum. Isso aqui poderia ser um vetor aleatório, tipo um vetor 2, 1. E esse aqui é um vetor, sei lá, menos meio, 3. Mas, se eu pegar um alongamento dele, digamos, e aqui eu pegar um alongamento desse também, e eu fizer a soma, eu posso escrever qualquer coisa, pode escrever esse vetor aqui estranho. Se eu jogasse essas coisas para o outro lado, eu poderia descrever para cá. Então, a única coisa que tu precisa na prática é que eles não sejam LD, ou seja, eles não sejam paralelos. Eles não precisam ser ortogonais, eles não precisam ter módulo 1 para tu conseguir descrever o R2 todo. Eles só precisam não ser paralelos, ok? Certo. Tá bom. Então, se te pedirem uma base do R3, tu pode simplesmente dizer 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Mas também tu pode dizer qualquer outros 3 vetores que não são linearmente dependentes. Caramba, coisa arada, hein? Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora, bem, quando a gente tem, eu quero fazer o seguinte aqui, ó, eu quero tirar de uma regra a base. É isso que eu quero ver para a gente poder fazer aquele exercício. Ó, por exemplo, aqui. Vamos lá. Encontre uma base para a soma. Pô, eu não quero a base para a soma, eu quero só a base de um espaço aqui que ele me dizer alguma regra. Tá, que se dane. Vamos fazer a soma e depois vamos pegar a base dela. Ó, temos aqui os dois. Temos aqui, né, algumas regras, né? Então, temos isso e isso. Suponho que seja uma reta. E aqui também, outro espaço que também suponho que seja uma reta. Beleza. Então, para o nosso primeiro espaço, espaço U, a gente tem essas duas regras que juntas vão nos dar isso aqui, olha só, né? Faz isso aqui, né? Soma ou subtrai, né? Sei lá. Tu vai ter, se tu somar aqui, né? Isso aqui, x e 0. Né? Concorda comigo? Ele está pegando essa regra
juntando com essa. Aqui de cara eu já vejo o seguinte, ó, que x é igual a y, com essa regra aqui, concorda comigo? O x é sempre igual a y, certo? Sim. Se eu jogar x aqui, vai ficar x menos x zero, então o z é sempre zero também. É isso que ele tá me dizendo, sacou? Ó, x e zero. Então olha só, o que é que eu tiro? Eu tiro que isso é um vetor que descreve esse espaço. Eu aplico a regra, escrevo como um vetor e isolo a letra que apareceu. É isso que eu tenho que fazer, sacou? Se Certo. tivesse aparecido mais uma letra, isolaria as duas. Ok. Então aqui no outro é a mesma coisa. Ó. O que nós temos de regra aqui? Que o x é igual a z. Então ficou desse jeito. Isola a letra, parece o vetor. A soma dos dois vai ser a soma dos dois vetores. Pronto. É como ele está pedindo a soma dos espaços, né? Beleza? Uhum. Agora olha só essa aqui. Né? Ele quer que é um espaço onde... Pô, mas de novo a soma? Eu não queria uma coisa assim. Bem, de toda forma, né? Agora que tu entendeu isso, a gente pode fazer o contrário, né? Que tá lá na tua Uhum. regra. A gente já entendeu isso, então eu vou pegar lá o que tu me mandou e pegar a base e da base entender que aquela base, olha só que massa, olha só, esse é o ponto para finalizar a aula aqui. Aquela base, ela surgiu desse isolamento de letras. Essa base S aqui, certo? Ela surgiu desse isolamento de letras. Então significa que eu posso pegar cada um desses vetores aqui e colocar uma letra multiplicando na frente. É isso que eu posso fazer. Então, ó, eu vou apagar aqui, ó. E vou dizer que tens um A mais um B mais um C. Ok? Certo. E a questão é o seguinte, como esses vetores eles são base de um espaço, já está dito isso no enunciado, significa que a combinação linear deles é zero, certo? Certo. Isso. Então agora o que eu vou fazer? Eu posso juntar tudo isso. Eu posso dizer que... Na verdade nem precisava desse cara aqui no final, mas tudo bem. Isso aí é só uma constatação, né? O que Uhum. eu preciso é mostrar o seguinte, ó. Que A mais C menos A menos 2B mais C menos B mais C e B menos C é a regra do meu espaço. Uhum. É isso aí, sacou? Sim, Essa sim, é a sim. regra. Então eu poderia dizer simplesmente isso, né? Essa aqui é a regra do meu espaço. Então agora, se tu quiser descrever isso de uma forma mais, sei lá, mais apropriada, né? Ia fazer o sistema. Tu poderia simplesmente fazer o seguinte, tipo, tu poderia dizer assim, ó, x, y, z e t, igual isso aqui. E daí tu vai encontrar, né? Porque isso aqui é um vetor genérico, né? Sim. Daí tu vai dizer, tu vai encontrar tipo x, y, z e t em função desses caras. Né? Tu vai dizer que o x é igual a mais c. O y é igual a, né? Tudo aquelas coisas. E daí o que Sim. tu vai fazer? Tu vai, por exemplo, isolar o a em função de x, y, z e t. O b também, o z também. Mas assim já tá suficiente, tá? Tu já pode dizer isso aqui, já pode dizer que isso aqui é a regra do teu espaço. Ok? Já Certo. pode dizer tranquilamente que isso aqui é a regra do teu espaço. Beleza? Daí é isso, claro, assim ficaria muito mais auto-evidente, né? Mas isso aqui já pode ser descrito como regra de espaço, né? Porque fica um pouco complexo fazer uma conta ou outra, né? Porque é meio chato, assim, fazer esse tipo de conta, mas dá pra fazer. Tipo, A mais C, Y igual a menos A mais 2B mais C. Tu tens que resolver uma série de sistemas aqui pra conseguir, tipo, isolar o X e dizer que o X é igual a alguma relação de... O A e o C é alguma relação de X ou qualquer coisa do gênero assim. O A, o B, ou C, né? Então, menos B mais C. E aqui o T, B menos C, né? Então, por exemplo, olha só. A gente poderia, dessa regra aqui, ó, a gente poderia dizer, olha só que interessante, que o Z mais o T é igual a zero, né? Concorda comigo? Ou Uhum. seja, o Z é igual a menos T. Então, em vez de tu colocar
T aqui, tu coloca menos E, sacou? Ou seja, a gente já reparou que existe uma relação entre eles. Certo. E assim tu vai resolvendo o sistema, entendeu? Agora que tu tens essas coisas, tu jogaria isso aqui para relacionar o Y com Z e com T. Daí tu vai ter uma regra um pouco mais geral. Apesar de isso aqui já ser uma regra válida, sacou? Certo. Tá bom. Olha só, cara, eu não tinha te dito, né? Na verdade, eu te disse, eu acho, que eu tinha que ir na missa domingo, certo? Sim, sim, sim. Então, como é do lado da minha casa, eu posso ir correndo. Tá? E daí eu vou te mandar tudo que a gente fez aqui, velho. E o negócio é assim mesmo. É uma conta, são umas contas um pouco genéricas demais. Eu quis te passar o Certo. máximo de matéria possível, mas tu só vai entender isso de verdade do jeito que a gente fez a primeira, lembra? Que foi Sim. resolvendo do começo ao fim, cara. Tem que resolver do começo ao fim para entender a lógica por trás da conta. Né? Aquilo que eu te Certo. mandei no WhatsApp, e vou pontuar aqui, é muito importante. Álgebra linear a gente só aprende fazendo a conta do começo ao fim. Não pode pensar que a coisa é óbvia, né? Aqui é porque eu Certo. não tenho tempo de terminar, mas tu já percebeu que tem umas contas bem óbvias aqui nessa conta final para tu relacionar as coordenadas do espaço, né? X, Y, Z e T, né? Então Uhum. falta pouco ali para tu já ter essas relações, mas de toda forma elas já estão dadas. Só se tu quiser escrever uma equação mesmo ali pro espaço S, né? Mas ele já está Certo. posto. Beleza, meu amigo? Beleza. Então é isso aí, cara. Espero ter te ajudado, tá? Qualquer Com coisa aí é só certeza. me Eu chamar. agradeço imenso e está a Poxa, ser bastante esclarecedor. meu, pelo amor de Deus, se tu quiser mais aula, é só me chamar e é isso aí, cara. Daí na próxima a gente faz aí com um pouco mais de tempo, né, pra compensar esses minutinhos que a gente perdeu. Se tu quiseres, é só me chamar, beleza? Com certeza. Obrigado. Eu que agradeço. Mas na próxima, por favor, traz questões que tu tentou fazer e não conseguiu, tá? Ok, ok. Daí a gente vai direto ao ponto da dúvida. Com E vou te certeza. mandar também o site que eu usei lá pra resolver a conta, que ele vai te ajudar bastante durante tua graduação inteira, o Wolfram, beleza? Ok. Tá bom, tchau, meu amigo. Até a Obrigado. próxima. Boa missa. Valeu.